E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biomutant. Sim, eu sei, tá na hora de você colocar o seu furro para trabalhar. E nesse vídeo eu vou te falar 7 coisas que você não sabia sobre o Biomutant. Lembrando que o jogo lança logo mais no dia 25 e essas coisinhas podem fazer a diferença na decisão da sua pré-compra ou não. Se liga aí que é depois do break. E aí galera, Radomancer na área de novo, furro honorário da Vila da Folha, e hoje eu vou te explicar, ou melhor, eu vou te dizer 7 coisas que você não sabia sobre o lançamento de Biomutant. O que é Biomutant? Biomutant é um RPG de ação que se passa em um mundo pós-apocalíptico. O jogo conta com classes e raças personalizáveis, sistemas de crafting e tudo mais que você pode querer em um jogo do tipo. Então, além do visual fofinho, Biomutant conta com muita coisa. Então vamos a elas. Primeira coisa, essa daqui não é novidade para quem viu o nosso último vídeo de Biomutant. Se você não viu, dá uma conferida aqui. Ou aqui. Dá uma conferida em algum lugar. Existem 6 raças em Biomutant, as 6 raças criáveis durante a criação de personagem. Essas raças já foram descritas no último vídeo, então a gente não vai passar por todas elas. Mas todas elas têm características próprias. Seja uma cara de furro fofinho, uma cara de cachorro louco, um bônus para certos atributos, como carisma ou força. Existem 6 raças e todas elas são independentes, ou melhor, todas elas não têm muita relação com as outras. Além das 6 raças, o que mais a gente tem com este número cabalístico, Rado? Temos 6 vilas no jogo para ajudar. Durante a história do jogo, você vai poder ajudar ou atrapalhar até 6 vilas que podem ser relacionadas às 6 raças que a gente já tinha citado. Isso não ficou claro ainda, mas o número bate, né? Independente disso ou não, tem 6 vilas espalhadas pelo jogo que contém vendedores, quests, side quests e tudo mais. Você vai precisar passar por todas elas. E isso daí é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto é, apesar das 6 vilas, existem 7 áreas no jogo. São 7 zonas diferenciadas, cada uma delas com seu bioma específico. O que quer dizer isso, Rado? A gente vai ter a área de gelo, a gente tem uma área subaquática, a gente tem uma área tóxica. Provavelmente a gente vai ter uma área para cada elemento dentro do jogo. Então, tóxico, gelo, queimadura, ou seja, a gente pode ter uma área muito quente e uma área radioativa. Essas áreas já foram confirmadas, sendo que algumas ainda não têm nenhuma gameplay ou tipo de confirmação específica. Obviamente, os desenvolvedores estão guardando para quando o jogo for lançado, então, infelizmente, a gente não sabe quais são todas essas áreas, mas a gente sabe o número delas que já foi descrito. Então, temos 7 áreas exclusivas com biomas diferenciados. Agora, falando em biomas diferenciados, você vai precisar aumentar a sua resistência para explorar todos eles. Por quê? Lembra quando a gente falou na criação de personagem que você tem um certo número de resistências para cada elemento do jogo? Essas resistências afetam sim a quantidade que você toma ao entrar em áreas que são cheias desse elemento. Ou seja, se você entrar numa área cheia de radiação e a sua resistência de radiação for baixa, você vai tomar muito dano e morrer rapidinho. Em compensação, se você tiver 100% de resistência de radiação, você pode entrar lá e ficar por tempo indeterminado que você não vai tomar nem dano dela. Isso daí é legal, porque também já leva ao nosso próximo ponto. Você pode fazer todos os tipos de itens do jogo. Isso inclui armas, armaduras, pets e tudo mais. O jogo conta com um sistema de crafting absurdamente complexo, onde você pode montar literalmente todas as peças da sua arma. O que você quer dizer com isso, Rado? Você literalmente pode fazer um violão com serra e cabo de aspirador de pó. Não obstante você poder misturar todas essas peças podem ter níveis variados de item. Ou seja, você pode pegar uma peça que é lendária, misturar com uma peça comum ou até uma peça rara. Obviamente que os atributos da sua arma ou equipamento vão ser moldados de acordo com a qualidade das peças que você usa. Então, quanto maior a qualidade das peças, maior a quantidade de dano ou resistência da sua arma ou armadura. Então, fica de olho. Agora, sexta curiosidade que você não sabia. O jogo tem
aproximadamente de 15 a 20 horas de duração se você fizer apenas as quests principais e der uma rushadinha aqui ou ali. Durante os testes, durante os testes internos de gameplay, um dos desenvolvedores levou 65 horas para terminar tudo que ele queria fazer. Ou seja, se você é um completionista, você tá lascado, ou seja, se você for um zelotinho como eu, você tá lascado. Esse jogo deve durar umas 300 horas fácil. Apesar dessas 15, 20 horas, o jogo conta com 2 finais diferentes. Apesar de termos 6 vilas e 7 biomas, apenas 2 finais são possíveis no lançamento do jogo. O que quer dizer que, muito provavelmente, deve ter algum evento na história que vai te direcionar a alguma espécie de bússola de moral que vai definir qual final você vai ter. Não sabemos ainda se é um final bom e um final ruim, ou se são 2 finais bons apenas de pontos de vistas diferentes. A gente não sabe, mas a gente vai ficar sabendo logo logo. Então, se você não quer deixar passar mais notícias de Outriders, não se esqueça. Falei merda, gente. A gente não sabe se são 2 finais bons, são 2 finais ruins, ou se é um bom ou se é um ruim. Mas se você não quiser deixar passar mais informações de Biomutant, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo quando vem mais vídeos de Biomutant, porque tem um monte de coisa pra gente falar até o dia 25 no lançamento. Agora, não obstante tudo isso, você conta com um grilo falante. Tá certo, ele não é um grilo falante, vamos falar a verdade. Porém, você ganha esse autômato logo no começo da sua jornada. Você usa esse grilo, que não necessariamente pode ser um grilo, tá? Você usa esse inseto para chegar em alguns itens que você não consegue. Ou seja, você vai usar ele como um drone nos jogos da Ubisoft. Espero que tenha mais coisas com esse grilo. Sim, espero que tenha mais coisas. Mas o grilo não é o único pet que você tem. Você também conta com várias e várias formas de travessia. Você tem montarias, você tem robôs, você tem exo-armaduras, um monte de coisas para fazer a sua travessia ficar cada vez mais eficiente. Com um mundo tão grande quanto o de Biomutant, parece que a gente vai precisar mesmo de tudo isso. Então é isso, gente. Novamente, muito obrigado pela companhia. Lembrando que eu sou o Radomancer, furro honorário, e a gente se vê nos próximos vídeos. Mentira! A gente se vê na Twitch toda segunda, quarta e sexta, a partir das 9 da noite. Beijo, me liga. E, gente, novamente agora é a hora do Alô YouTube. Vamos lá? Seu youtuber favorito, deixa o Alan escutar uma dessa.